Estamos, ó Deus querido, que o Senhor já tem colocado uma palavra no coração do teu filho, e te apresentamos o teu filho para que o Senhor tome-o nas tuas mãos e use, Senhor, mais uma vez na eloquência, Senhor, ó Deus, na ministração da tua palavra, que diante da boca de quem fala, do coração de quem recebe, seja o teu Espírito nesta noite a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Em pé como estamos, possamos receber o sermão do Senhor. Na paz do Senhor com os irmãos. Amém. Graças a Deus. Eu vou meditar a palavra de Deus. Os irmãos, no livro de Lucas. Eu vou ler no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo 13. A parábola do rico insensato. Graças a Deus, por mais um dia. Todos encontraram, ainda tem pessoas procurando. Graças a Deus. Eu vou ler aqui a parábola do rico insensato. Vou perguntar para os irmãos, quem vai orar por mim em pensamento? Orar por mim, Deus usa o pregador. A igreja ora por mim em pensamento, tá, meus irmãos? E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Meus amados irmãos, eu estava analisando de quando eu era menino. Antigamente tinha uma resistência. Quando eu era novo, era poucos crentes eu via. Eu nasci na Bahia, morei em Brasília, vim para São Paulo ainda novo. Eu era menino nos anos 80, anos 90. Todo lugar era perigoso. A Bahia era um lugar perigoso. Eu morei em Brasília, era um lugar muito perigoso, muito. Vim para São Paulo em 93, cheguei aqui, morei em São Paulo, próximo de um lugar muito perigoso. Inclusive aqui onde a gente mora, antigamente era muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas, muitos, não eram libertos, porque o evangelho não era pregado como é nos dias de hoje.
Antigamente tinha até um preconceito em ser crente. Fulano é crente e muitas famílias esnobavam. Tinha pais que paravam de falar com os filhos, mãe também, porque virou crente. O pessoal falava, você passou por lei de crente? Lá na Bahia o pessoal falava assim, fulano de tal passou por lei de crente. Quando eu me converti em 1995, eu saía com a Bíblia na mão, um pouco tímido, porque eu sabia que em 95 ainda tinha preconceito. Pessoas riram de mim porque eu era crente. E com o passar do tempo, meus irmãos, muitas igrejas novas foram abertas. E eu tive muitas pregações diferentes. Teve uma época em que eu pregava bastante, falando de prosperidade. Só que depois eu analisei que o Novo Testamento não fala muito de prosperidade. O Antigo Testamento fala muito. Eu sei que o Novo é complemento do Antigo. Mas o Novo Testamento não fala muito de prosperidade. Teve uma vez que uma pessoa me chamou para ir para pregar numa casa. Eu estava morando lá em Itacoaxetuba. Só que aquela casa tem campanha há quase 20 anos naquela casa e o marido da mulher ainda não se batizou. Ainda não entregou sua vida para Deus. Porque muitas igrejas novas abriram, meus amados irmãos, que o que mais prega toda semana é prosperidade. Você vai receber isso, você tome posse disso, tome posse daquilo. Mas só que as pessoas aceitavam Jesus, muitos por interesse de receber algo. Deus vai me dar isso, eu vou tomar posse disso, eu vou tomar posse. A leitura que eu vi fala que os bens que o ser humano tem não garantia da salvação dele. Aqui está uma parábola falando do jovem rico, que falou assim: eu vou me folgar, minha conta bancária está cheia, meus alimentos estão cheios, tenho em depósito muitos bens, vou folgar, vou me alegrar. E o próprio Deus falou: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem será? Meus amados irmãos, a prosperidade, amor de Deus, mas só que tem muitos que vêm para a igreja para receber algo. O evangelho é cruz. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meus irmãos, a vida é muito difícil para todos. Uma criança, ela passa 9 meses no ventre de uma mãe, ela não nasce rindo. Uma criança, ela sai chorando, meus irmãos, porque ela já nasce sofrendo. Não tem criança que nasce rindo, ela está quentinha ali no ventre da mãe. Quando ela sai, ela recebe aquele choque e ela chora. Todo ser humano já nasce sofrendo, porque é nascendo e chorando. Toda criança, quando nasce, ela chora. A vida é difícil, meus irmãos. Então o crente, ele precisa estar alicerçado na rocha que é Jesus. A Bíblia diz que aquele que construi a casa numa areia, o vento sopra e a casa cai. Mas aquela casa que é edificada na rocha que é Jesus, o vento sopra. Glória a Deus. E ela está de pé. Por isso que essa igreja, nessa noite, meu irmão e minha irmã, você está de pé, porque você está na rocha que é Jesus. E entregou essa palavra para você e você creu. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu profetizo libertação nessa noite. Que Deus liberte aquele que se pregar
independente. A Bíblia diz que há diversidade de ministério, mas Deus é o Senhor de todos. Há diversidade de operações de dons, há dons, operações de maravilha, mas Deus é quem opera em todos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Meus irmãos, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, é certo pregar prosperidade, mas tem muitas igrejas, pastor, que não ensinam os espinhos. Tem muitos que pregam, bate só na tecla de prosperidade. Os crentes, a primeira prova, a casa dele, de muitos, está edificada na areia, meus irmãos. Quantos se batizaram, distanciaram? Quantos foram para a igreja e afastaram? Porque a casa estava edificada na rocha. Tem um louvor que fala assim: pregador de rosa, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Meus irmãos, quantas pessoas, eu quero falar algo para os irmãos. Eu quero falar algo para os irmãos. Tudo aquilo que nos distancia de Deus é pecado. Tudo aquilo, idolatria não é só imagem de escultura, não. Se eu botar um quadro do Pelé na minha casa, eu idolatrar o Pelé, eu estou cometendo o mesmo pecado que quem idolatra a imagem. Se eu torcer para o Santos, não é errado, crente, assistir futebol, não. Só que se eu torço, eu sou santista, porque o Neymar joga no Santos. Se o Neymar sair do Santos for para o Vasco, eu viro vascaíno. É idolatria. Não é errado gostar do Neymar, mas é errado idolatrar. Meus irmãos, esse rico, ele idolatrava a riqueza dele. O que eu tenho me basta. Não, nós temos que pôr Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. O que é a justiça do reino do céu? A justiça é contra o pecado. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Qual é a justiça do céu? Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Deus ama o pecador, mas ele aborrece a idolatria. Tem pessoas que falam assim: tudo que passa, meus irmãos, do normal é idolatria. Eu amo a minha filha, mas o amor que eu tenho por ela tem limite. Eu amo a minha esposa, mas o amor que eu tenho por ela tem que ter limite. Tem jovem que arruma uma namorada. O amor que ele tem com aquela namorada é tão grande que ocupa o lugar de Deus no coração dele. Tem marido que fala assim: ai, a minha esposa é minha vida. Não, a sua vida tem que ser Jesus. Ah, meu marido, você é minha vida. Não, a sua vida tem que ser Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O time que o Pelé está jogando, ele é opositor, né? O time que o Cristiano Ronaldo está jogando. O Cristiano Ronaldo pode estar no Palmeiras. Eu não posso tudo, meus irmãos. Até os bens. Até os bens. Meu pai cantava muito. Tinha uma música que meu pai cantava, que fala de um homem que bateu muito no filho porque arranhou o carro. Tem pessoas que compram um carro do ano e ele idolatra aquele carro. Ele idolatra. Tem pessoas que idolatram o time de futebol.
Tem pessoa que compram algo, esse jovem, Deus falou que ele era louco, porque em vez dele pôr Deus em primeiro lugar, não, eu vou me folgar. A Bíblia diz que o dia de amanhã, meus irmãos, é hoje, existe hoje. Louvado seja Deus. Tudo que atrapalha, meus irmãos, que ocupa o lugar do coração nosso, que desagrada a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça. Qual é a justiça do céu? Pôr Deus em primeiro plano. Pôr Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que idolatram o padrão. Tem pais. Eu pedi oração para minha filha, que tem 15 anos, está namorando, eu não concordo. Mas tem pai que idolatra a filha. A filha não pode namorar. Eu já ouvi casos de filhos se matar porque o pai não deixa namorar. É idolatria. É idolatria. Eu amo demais a minha esposa, mas ela não pode ser minha vida. Minha vida tem que ser Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E essa verdade que nos libertou, uns libertou de uma maneira e outros de outra. Deus sabe a hora. Eu fui a mulher que me ganhou para Jesus, ela teve muita sabedoria e foi numa hora que eu estava mais necessitado. Deus chega na hora da necessidade. Ele nem se atrasa e nem se adianta. A Bíblia diz que Ele supre nossas necessidades em glória. Esses dias eu falei aquela palavra do apóstolo Paulo, né? Falando para a igreja de Filipos: olha, muito obrigado pelos donativos que vocês mandou. Eu estou cheio, farto sou, e estou em abundância, mas tanto sei a padecer necessidade, como tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar com fome ou com a barriga cheia, mas posso todas as coisas daquele que me fortalece. É o que está faltando pregar em muitos lugares. Porque o que a gente vê, a maioria das igrejas muito cheias que a gente vê, é mais aqueles que a maioria está apoiada em bênção. As pessoas, por isso que eu parei de ir em campanha nas casas. Porque a maioria das pessoas, um dia eu estava numa igreja, o irmão presbítero falou: irmão Lael, vamos visitar lá meu amigo, ele está afastado. Aí eu perguntei: meu irmão, você viu ele aonde? Aí eu vi ele no estádio de futebol. Eu respondi para ele: irmão, esse seu amigo, ele tem força de ir no estádio de futebol, ele não tem força de ir aqui na igreja? Eu não vou não, irmão. Mas Deus vai me falar, vai lá. Tem pessoas que têm força de ir na Copa, mas não tem força de vir na igreja. E tem pessoas, meus irmãos, que ele precisa sofrer. Por que nós somos uma geração mais forte? Por quê? Porque nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, a ser forte. A juventude hoje está fraca. Precisa aprender a obedecer. Precisa aprender a buscar a Deus, pôr Deus em primeiro lugar. O que esse jovem deveria fazer, né? Não, Deus, obrigado. Pôr Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Aí eu parei um pouco, porque eu analisei que muitas pessoas queriam campanha nas casas. Já tinha gente, você ia numa casa, eles já falavam em culto de ação de graça. Eles não falam em se consertar, não. Eles não falam em obedecer, não. Eles não falam em largar os jogos, a idolatria, de largar Meus irmãos, Deus procura um povo seu zeloso de boas obras. E o crente vai ter que servir a Deus de corpo, alma e espírito. Aquele que não servir a Deus de corpo, alma e espírito, ele não entra no céu. Não está preparado. Não está preparado. Louvado seja Deus. E não é tempo de crente que não.
É se entregar para Deus. Se entregar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, igual eu estava falando para os irmãos, ajudou. Quanto mais igreja, melhor, na verdade. Hoje as pessoas não estão mais rebeldes como era antigamente. Antigamente, quando eu analisei hoje, de quando eu era novo, como está hoje? Está uma bênção. Mas a Bíblia diz que o quanto mais é dado, mais é cobrado. A Bíblia diz, só que o julgamento aqui no Brasil vai ser mais pesado, sabia? Porque tem lugares aí que o Evangelho não é expandido igual aqui. A cobrança lá será menor, a cobrança aqui é maior. A cobrança é maior. A cobrança aqui é maior. Louvado seja Deus. Então eu lembrei, meus irmãos, eu vou entregar. Eu lembrei que essa época de idolatria, quantos estão idolatrando esses jogadores de futebol na Copa? Tem pessoas que idolatram um prefeito da cidade. Cidade pequena, o prefeito é colocado como se fosse um Deus. Sendo que a Bíblia diz que o ser humano é caco entre outros cacos. A Bíblia diz que o ser humano é caco entre outros cacos. O ser humano é pequeno. No livro de Isaías, capítulo 40, fala que todas as nações é considerada para Deus como um pingo d'água que cai no balde. É como um pó miúdo que cai da balança. A todas as nações é considerado para Deus como um pingo d'água, o pó miúdo. Resumindo, o ser humano é pequeno, só Deus é grande. Agora esse Deus grande, Ele pode entregar o que você precisa. Esse Deus grande, Ele pode salvar aquele que você olha do outro lado. Esse Deus grande, Ele pode entregar muito mais além do que pedimos ou imaginamos. Deus pode nos entregar muito mais além do que pedimos e imaginamos. Aquele que não entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Deus tem preparado para nós muito mais além do que pedimos ou imaginamos. Mas tudo aqui é passageiro. Eu estou com 44. Passamos tempo, chegar a 80. O tempo passa. O relógio não para. O relógio está trabalhando. O tempo está passando. Glória a Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Você é bem-aventurado porque você está ouvindo a palavra. Você é um bem-aventurado porque você está crendo nessa palavra. Essa palavra salvará você e salvará outros. Glória a Deus. E o testemunho de vida também salva, meus irmãos. Aquele homem na Porta Formosa, o testemunho quando ele pulou, saltou. O testemunho daquele homem salvou muitos. Lázaro foi ressuscitado. O testemunho de Lázaro estava morto e reviveu. Salvou muitos. Salvou muitos. O testemunho de vida salva também. A pregação salva. A oração dos crentes salva. A oração dos crentes sobe para Deus. Mas o pecado ele fede para Deus, sabia? A vida, a oração sobe, as boas obras sobem cheirando para Deus. Mas as más obras, as más atitudes, as idolatrias sobem fedendo na narina de Deus. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, o que Deus tocou para me falar nessa noite, até aqui o que Deus me deu. E agradeço em nome de Jesus e rogo a oração dos irmãos. Quando lembrar, ore por mim e pela minha família. Que Deus abençoe a todos.